pessoal, estamos aqui para mais uma live do Amarelo, quinta-feira. Semana passada nós não tivemos live, né? Mas já voltamos essa semana e essa semana a gente tem um convidado super especial, que é um dos fundadores aqui do Amarelo, Pedro. Oi, Chuchu, boa noite! E como é com o Pedro, eu já vou logo colocar ele aqui, eu não vou esperar muito não. Pra gente já ir conversando. Se ele quiser falar alguma coisinha sobre isso. Oi, Chuchu! Oi, Amelie, boa noite, gente. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, como você está se sentindo no lugar de convidado do Amarelo? Ai, menina, nunca estive nesse lugar, Não né? é? Privilégio. Eu Você sempre me quis fez, ouvir os outros, agora eu vou falar. isso que eu ia falar, você me fez começar sendo a convidada, né? E tô desde então tentando te trazer como convidado e essa hora chegou. Mas você sempre consegue, né, menina? Você fica insistindo assim com a gente. Foi assim que eu comecei com o Spotify, com o podcast, agora eu tô aqui, né? Seja bem-vindo ao Amarelo, então. Meu bem, Muito obrigado, prazer. não é porque é você que está aqui hoje que você não vai se apresentar e falar um pouquinho do porquê você vai falar sobre isso. Então, pode começar se apresentando. Boa noite, Cauã. Também estamos com saudade. Boa noite, todo mundo. Feliz, querida. Um beijo, muito obrigado pelo prestígio de sempre. Bem, gente, meu nome é Pedro Henrique. Nasci em Contagem, região metropolitana aqui de Belo Horizonte, mas foi lá só para nascer mesmo, viu? Morei e moro a vida inteira mesmo em Belo Horizonte. Estudei sempre em escolas públicas, até quando eu terminei o meu ensino médio, né? E aí eu decidi me aventurar pelo interior de Minas, né? Fui fazer a minha graduação em letras lá na Universidade Federal de Ouro Preto. Na verdade, eu morei em Mariana, porque o Centro de Ciências Humanas ele fica em Mariana, não é em Ouro Preto. Então, fiz minha graduação durante 4 anos e meio lá na Letras e depois eu retornei para Belo Horizonte. E aí eu decidi fazer o mestrado, né? Fui fazer o mestrado em educação e aí fui para o interior de novo, né? Porque eu sou esse interiorano. Mais Fui interior para a ainda. Universidade Federal de Viçosa. Pois é, fui lá para a Universidade Federal de Viçosa encontrar com a Amali, né? Conheci a Amali lá, fizemos o mestrado em educação juntos, construímos essa amizade linda. Dela surgiu o Amarelo, né? Terminei o mestrado em março desse ano e em fevereiro deste ano eu já comecei a trabalhar aqui em Belo Horizonte, né? Sou professor da rede estadual de ensino, dou aula para as turmas de ensino médio, turma de primeiro e segundo ano do ensino médio. Amali, a minha relação com esse tema que a gente vai abordar hoje, que é o desinteresse dos estudantes na escola e pela escola, ele começou lá na minha graduação em letras, né? Lá na Letras a gente tem diversos campos de estudo, né? Nós temos a linguística, as Uhum. literaturas, a análise do discurso, várias áreas, né? E aí eu percebi que os meus colegas, eles estavam se encaminhando na pesquisa. Alguns decidiram pesquisar literatura africana, outros decidiram pesquisar análise do discurso, sociolinguística, e eu lá pensando, né, gente, o curso está passando e até agora nada de eu me interessar por alguma coisa da letras. E demorou para eu me tocar que nos estágios que eu fazia nas escolas e no PIBID, né, que é um programa institucional de bolsa de iniciação à docência, né, que é um projeto em que os estudantes universitários eles intervêm, fazem intervenções e projetos nas escolas públicas. Eu percebi que era nesses momentos de estágio e do PIBID que a minha cabeça fazia assim, ó. Eu ficava cheia de perguntas e de ideias. Eu falei, gente, isso é educação, é a minha área.
né? E ama-lhe. Aí já no finalzinho da minha graduação, eu postava várias reflexões, né, no Facebook sobre as coisas que eu pensava da educação, do que eu via nas escolas. E aí uma professora me chamou para fazer uma pesquisa justamente sobre o desinteresse dos estudantes. Como já estava no finalzinho da minha graduação, eu não pude desenvolver uma pesquisa. Aí cheguei no mestrado, eu desisti desse tema. Falei, vou pesquisar em disciplina. E aí eu cheguei no mestrado com essa ideia de pesquisar em disciplina. Mas aí a vida falou assim, não, você não vai pesquisar só isso não. Cheguei lá na Porque escola que eu fui fazer a pesquisa. como diria o Nando Viana, a vida não tá nem aí pro teu planejamento, né, Chuchu? A vida não está aí. Se a vida não quiser, não é, né? Aí eu cheguei na escola para fazer pesquisa sobre indisciplina, menina. E os professores falaram assim, indisciplina é interessante, mas não é nosso problema mais. O que está incomodando a gente é o desinteresse dos estudantes. E aí, o que eu fiz? A minha pesquisa foi investigar como a escola resolveu ou amenizou os problemas de indisciplina que ela tinha antes e investiguei também o desinteresse, né? Fui perguntar para os alunos, os professores, o que eles tinham a dizer sobre o desinteresse em sala de aula, o desinteresse na escola. E aí, só assim, para deixar claro para quem está vendo e assistindo a gente, o meu lugar de fala, né, é com adolescentes, né? O meu interesse sempre foi, nos meus estágios e no PIBID, na minha atuação profissional agora, são os adolescentes, né? Não tive experiência com educação infantil, né? Não sou pedagogo. Aliás, não tive experiência com educação infantil, nem com ensino fundamental e fundamental 1 e 2. Eu sempre, né? Minha paixão são os adolescentes. Veja só, né, gente? Primeiro eu queria agradecer o carinho. A Flavinha falou assim, Pedro, que quinta-feira sem live é horrível, que não é pra gente fazer isso mais. E a Aline, querida, que veio da minha tia querida também, falou que é fã da gente, a gente tá muito chique. Mas veja só, né? Eu sou pedagoga, dentro da educação básica, o que eu mais gosto são os mais pitiquititos, educação infantil, e cá estamos juntinhos, você falando de adolescente, né? Para quem conhece nós dois, é muito comum ver nós dois juntos, porque a gente não se larga. Pedro ficou bravo comigo que eu fui passar 2 semanas em Viçosa, fiquei 3 meses, mas já voltei. E para quem não conhece o Pedro, eu queria ressaltar para vocês que ele é um professor daquele tipo que a gente quer que tenha, que a gente quer ser aluno, porque ele é um professor que realmente se preocupa com os alunos, que acompanha. Então, eu acompanhei essa pesquisa dele, eu sei como ela é especial, como o resultado dela é especial, né, Pedro? Pedro teve também uma orientadora maravilhosa, com um olhar super de educação relacional, que é a Rita. E eu estou muito feliz do Pedro ter esse espaço aqui para falar sobre isso, porque eu acho que é um assunto muito, muito importante da gente tratar, porque a gente tem visto cada vez mais e mais, não sei se eu posso falar isso, mas eu acho que principalmente na educação pública, né, na rede pública, alunos desinteressados. E aí, Cava já está contando aqui, ó, Pedro, tive um aluno adolescente que um dia disse assim, porque no Paraná eles chamam professora de pro. Ninguém gosta de adolescente, nem a gente gosta da gente mesmo. Aí eu falei que eles vão se descobrir e que tudo tem seu tempo. Então, você quer comentar ou a gente já começa? Eu quero. É uma coisa que eu ia falar e acabei até esquecendo, sabe? Assim, é uma visão pessoal, nada de ciência, né? Nada de literatura. É uma opinião mesmo. Eu acho que a fase da adolescência, ela é muito negligenciada e tem muito preconceito com o adolescente, né? Porque quando a gente está falando de criança, tem todo o cuidado, tem todo o carinho com a criança, tem um acompanhamento, a gente acha legal, a gente acha divertido, né? A gente ri junto. Aí o adolescente, ele entra numa fase de independência. Ele entra numa fase de muito conflito, de muito questionamento.
Só que é uma fase também de muito sofrimento, né? Porque Uhum. ele deseja estar independente, ele quer, assim, se desvincular da dependência com os pais, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma carência emocional. E essa carência emocional, ela ela reflete em alguns comportamentos, né, que o povo chama de rebeldia, revolta, indisciplina, né? Então, e eu acho que os adolescentes é uma fase muito especial da vida, uma fase de construção da identidade do sujeito. É que a gente tinha que ter um olhar mais de cuidado, né, para isso. Também. Cal tá falando que meu vídeo tá desfocado, aqui pra mim tá normal. Eu não sei se tá ruim. Bora começar então, Chuchu? Falar um pouquinho desse tema que eu sei que você gosta tanto. A gente já teve aqui uma live com, inclusive, um professor seu que me deu muita vontade de ser aluno dele também. Quem não tiver visto pode voltar e ver. Que é o Luciano Campos, né? Professor da UFOP. E ele falou sobre indisciplina, que era o que você foi para Viçosa pensando em pesquisar inicialmente, né, Chuchu? Pensando na perspectiva dos alunos, qual que é a diferença de indisciplina e de desinteresse? Ô, Amalie, tive aula, né, com o Luciano Campos lá na UFOP, tive esse privilégio. O Luciano Campos, ele é uma das referências, né, no Brasil Uhum, nas pesquisas sobre indisciplina, né? E assim, o conceito de indisciplina na literatura, ele é muito complexo. A própria literatura diz que operacionalizar o conceito de indisciplina é muito difícil. Só que o Luciano Campos, na minha opinião, ele é o pesquisador que mais bem define o conceito de indisciplina, né? Ele vai dizer que a indisciplina é todo tipo de comportamento que atrapalha o trabalho pedagógico, né? Que prejudica a aula. uhum, Então, é aquele comportamento daquele aluno que muitas vezes ele está conversando muito durante a aula, né? São os deslocamentos desautorizados, né? Quando o aluno ele se movimenta pela sala a todo momento e atrapalha ali o fluir da aula, né? É quando uhum, o aluno ele joga uma bolinha de papel na cabeça do outro, né? Como uma brincadeira, aquilo, uhum, né? Também quebra ali o andamento da aula. Quando eles jogam um aviãozinho de papel, e você percebe, Amelie, que são comportamentos de menor gravidade. Não é uma uhum. violência. É um comportamento que atrapalha a aula e acaba impedindo o trabalho pedagógico ali. Já o desinteresse, ele é, né, a falta de interesse. Óbvio. Uhum. É a falta de engajamento em relação a algo ou em relação a alguém. No caso da educação, é a falta de engajamento ou com o conteúdo, ou com o professor, ou com a aula, ou com a escola. Veja bem, interesse vem do latim e significa estar entre ou estar presente. E aí, Amelie, quando você vai para a sala de aula, você está dando uma aula e o seu aluno está dormindo, ou o seu aluno está olhando para a janela, para o que está acontecendo lá fora da sala, ou quando ele está olhando para você, mas você percebe que é só o corpo dele ali. Ele não está é, acompanhando a sua fala, não está entendendo, não está ali com você. O professor ele tem essa capacidade, ele tem essa habilidade de Aham. sentir até isso. Quando o aluno está olhando para você, mas ele não está engajado verdadeiramente ali com o que você está falando com a sua aula. Esse Uhum. é o desinteresse. Aí a diferença dos dois. Ô, Chuchu, você acha, pensando nisso que você falou, né? Por exemplo, um aluno está lendo um livro, né? Enquanto o professor está dando aula e tal. Você acha que a indisciplina é mais conjunta? Tipo assim, mesmo que tenha um aluno indisciplinado só na aula, por exemplo. Essa indisciplina atrapalha o todo, né? Se ele tá ou conversando, ou jogando bolinha, ou nananã. E o desinteresse é uma coisa mais individual.
eu acho, né? Por exemplo, um aluno que, eu gosto muito de ler e eu não gosto de aula de biologia. Então, eu vou levar meu livro para a aula de biologia, não vou prestar atenção, mas, teoricamente, eu não estou atrapalhando ninguém. Eu não estou prestando atenção, né? Então, eu acho que a gente presta menos atenção ainda no desinteresse do que na indisciplina, né? Porque ela não necessariamente atrapalha o andamento da aula ou o processo de ensino e aprendizagem de todos que estão ali, né? Exatamente. Mas tem uma nuance, né? Para você ver que todos esses conceitos de indisciplina, desinteresse, violência, incivilidade, falta de respeito, tudo isso se entrelaça. De tal Uhum. forma que, quando o aluno está desinteressado, significa que ele não está engajado ali com a aula. Ele não está focado ali na aula. Se ele não está focado, ele pode desviar o foco dele para outra coisa. Nisso, ele pode, sei lá, querer atrapalhar a aula, jogar uma bolinha na cabeça do outro, e aí a Uhum. indisciplina dele vem do desinteresse. Perceba que há toda uma conexão aí entre esses conceitos, esses comportamentos, né? Porque tem vários jeitos de você expressar o seu desinteresse, né? Um é individual e o outro né? Olha, o João já tá aqui falando que você é lindo, eu concordo com ele. Kawa escreveu aqui, ó. O adolescente sofre com os conflitos que ele mesmo cria. Digo isso porque tem uma pré-adolescente em casa. Os hormônios estão borbulhando e tem que ser paciente e ajudar. Aí você falou dos deslocamentos desautorizados, né? Aí ela falou, muitos educandos fazem para chamar a atenção e nem tanto para atrapalhar o andamento da aula. Percebo nitidamente a falta de interesse da Clarice, né, da filha dela, nas aulas online. Você quer comentar? Realmente nesse ensino remoto, a gente até postou nessa semana, tem uma É, notícia que de fevereiro, se eu não me engano, para cá, o desinteresse dos alunos pelas aulas remotas aumentou muito, né, entre os estudantes. Isso uhum. é perceptível para quem está dando aula nesse ensino remoto. Olha, eu vou falar, em todos os âmbitos. O Pedro e eu, a gente estava fazendo uma disciplina de doutorado isolada, né, Chuchu? E é realmente mais difícil acompanhar o ensino remoto, né? Você já começou a falar um pouquinho, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre a relação do desinteresse e da indisciplina. Eu só queria lembrar que se alguém quiser fazer alguma pergunta para o Pedro, tem aí do lado a caixinha de pergunta ou pode perguntar pelos comentários mesmo. Mas então, fala um pouquinho sobre essa relação, que você já falou que o desinteresse pode levar à Fala. indisciplina, né? E aí? Exatamente. Você, na verdade, você falou muito bem, Amani. Qual que é a relação, né? Enquanto a indisciplina ela atrapalha ali o andamento da aula, o comportamento desinteressado nem sempre. Porque tem É, professor, a gente sabe, infelizmente, existe esse antiprofissional que até gosta. Ele fala assim, o aluno deixa está pra dormindo lá. ali, não está me enchendo o saco, não está atrapalhando a aula, deixa para lá, tô ganhando meu salário mesmo, né? Assim que eles dizem. Infelizmente, existe esse tipo de profissional e a gente não pode negar que ele exista, né? Mas Uhum. olha, eu vou te dizer uma coisa, embora o comportamento desinteressado, né, o desinteresse do estudante, ele não atrapalha a aula, né, embora ele seja muitas vezes silencioso, indiferente, né, ele diz de um comportamento de apatia do estudante e de desdém para com o professor, para com a aula, para com o conteúdo, para com o conhecimento, para com a escola. E aí você há de convir comigo que esse tipo de comportamento ele pode ser até mais grave que a indisciplina, porque a indisciplina você ainda consegue ali, né, conversar, de repente, combinar fazer um acordo, né, e solucionar aquilo. Mas o desinteresse, ele acaba meio que inviabilizando o seu trabalho como professor mesmo, né? Uhum. Olha só, na minha pesquisa de mestrado, eu tive que observar algumas aulas. Então, eu observei uma aula de uma professora, numa turma de primeiro ano, e quem trabalha em turmas de primeiro ano do ensino médio sabe que são turmas geralmente muito lotadas.
né? Então havia muita conversa, havia muita dispersão, os alunos estavam agitados e a professora, né, fez um questionamento ali, né? Chamou os alunos para conversar. E um aluno lá do fundo virou para ela e falou assim: ah, pode dar sua aula aí, professora. Isso aí não vai fazer diferença para minha vida mesmo, né? Então, a professora, na hora, ela não respondeu, né? Eu não sei se ela ouviu, eu não sei se ela fingiu que ouviu, mas ela deixou passar e seguiu a aula dela. Mas, para mim, esse comentário, ele é muito significativo, né? Do desinteresse, do que pensa o estudante, né, em relação às aulas e os conteúdos, né? E outra relação da indisciplina com o desinteresse é o que a gente comentou agora há pouco, né? O desinteresse pode vir a encadear um comportamento de indisciplina. Então, são coisas que estão interligadas, podem estar interligadas. Olha, Chuchu, a gente tem sempre a tendência de puxar a sardinha para o nosso lado, né? E assim, eu fico pensando, já tem muitos anos que eu fiz ensino médio, não vamos nem conversar sobre isso. Mas assim, eu lembro que já na época, eu acho que os alunos têm muitos estímulos, né, externos, do que, vou prestar atenção nesse conteúdo. Tem um colega do lado, hoje tem o celular, que tem escola que proíbe, tem escola que não sabe como lidar, o celular é um problema muito sério. E aí é impossível não pensar nas metodologias, sabe? Assim, é óbvio que o professor não pode carregar essa carga sozinho, né? Assim, eu não estou falando isso, eu sou pedagoga, eu não estou contra os professores, mas assim, eu acho que à medida que a gente tem um esforço de não deixar passar um comentário desse, sabe? De não, então pera lá, gente, vamos sentar aqui agora, vamos fazer uma roda, vamos conversar sobre isso, porque isso é um comentário muito significativo e é muito triste. É muito triste o menino estar ali e pensar assim, eu vou passar 4 dias do meu dia, 4 horas do meu dia todos os dias, ficar ali, vou embora e minha vida vai seguir, não vai fazer diferença, né? E aí, como você está aqui para falar da sua pesquisa, que é uma pesquisa que você sabe, eu amo muito e tenho, assim, até um sentimento de pertencimento com ela, eu queria que você falasse um pouquinho, você já falou que você, né, fez observação durante o seu trabalho de campo, mas você também realizou rodas de conversas com os alunos. E eu acho que é a parte que eu mais gosto da sua pesquisa, que é quando eu ouvi uma pessoa falando que a gente não dá voz a ninguém, né? Que é muito pretensioso a gente falar que a gente dá voz às pessoas. Mas que você ali abriu um espaço para que esses meninos falassem. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessas rodas de conversa, explicasse como foi e tal. E que você comentasse, assim, o que você conseguiu identificar. Óbvio que a gente está falando de uma escola específica, então se você quiser fazer um panoramazinho da escola também, o que você conseguiu identificar como o gatilho, vamos dizer assim, de desinteresse dos estudantes? Amalie, a minha pesquisa, ela foi feita naquela escola que eu fiz os estágios e o meu PIBID lá em Mariana. Então, eu fiz o mestrado em Viçosa, mas eu tive que me deslocar para ir para aquela escola, porque foi naquela escola que eu construí as minhas relações, que eu vi que tinha indisciplina, que era ali que eu poderia investigar a indisciplina. Então, foi nessa escola que eu fiz essa pesquisa. É uma escola que fica localizada na região central de Mariana, ali no centro histórico, muito próxima de onde eu estudei, que é o ICHS, né, o Instituto de Ciências Humanas e Sociais. E aquela escola, ela tem uma característica que ela recebe um público, né, de alunos de muita vulnerabilidade socioeconômica. Né, e é um dos motivos também que eu quis fazer a pesquisa ali. E quanto às rodas de conversa, eu fiz 3 rodas de... É uma escola estadual. E aí eu fiz a pesquisa com todas as turmas do ensino médio. Como é uma escola pequena, deu 6 turmas no total. 3 de primeiro ano, 2 de segundo ano e 1 de terceiro ano. Então, deu para ouvir todo mundo, assim, do ensino médio, vamos dizer assim.
Foram 3 rodas de conversa, e em cada roda tinha a presença de um representante de cada turma do ensino médio e um professor. Teve uma roda de conversa que teve a presença da diretora e teve uma roda de conversa que teve a presença da bibliotecária também, representando ali o corpo de funcionários da escola, assim, vamos dizer. E aí, quanto aos gatilhos do desinteresse que você me perguntou, esse foi um dos assuntos que eu abordei na roda de conversa, obviamente, né, que quis entender por que os alunos estavam desinteressados, o que eles entendiam como desinteresse, e se era verdade que eles estavam desinteressados, né? Porque era o que os professores diziam, mas será que os alunos concordavam com essa afirmação? Quis saber isso também. E aí, Amali, foi muito interessante, porque o ponto de vista dos professores foi completamente diferente do ponto de vista dos alunos. E aí pensa comigo, se eu quero entender o desinteresse para resolver ou tentar resolver esse problema, e a gente não, os nossos pensamentos são diferentes, eles não conversam, qual solução a gente vai tomar para resolver esse problema? Certo? Então os professores, e aí eu sou professor e eu posso fazer a autocrítica, né? Quando a gente vai reclamar, existe um tripé da reclamação. Né? São 3 aí fatores que a gente, 3 instâncias que a gente sempre culpa, responsabiliza. A primeira delas é a família. Então os professores diziam assim: as famílias são muito ausentes, eles não acompanham os filhos de perto, eles não cobram que os filhos, né, estudem, eles não estão dialogando com a escola. Reclamavam também de famílias desestruturadas. Esses meninos não têm pai, não têm mãe, moram com a avó. É uma família que briga muito, eles trazem muitos problemas de casa, e isso acaba afetando o desempenho na sala de aula. Outra instância, o governo. Aí a gente já sabe, né? Crítica ao sistema educacional, crítica à aprovação automática. Porque na época que podia reprovar era melhor. E aí eu fico me perguntando que relação tem, né, o desinteresse com aprovação ou reprovação. Porque a reprovação seria uma forma de punir o desinteresse, talvez? Não sei. Falta recursos, falta infraestrutura adequada, né? Falta investimento em tecnologia, né? Essas são as críticas ao governo. E aí a terceira instância que se critica é a própria tecnologia que eles querem que tenha dentro da escola. E aí eles mencionam o celular, como você bem disse também, né? O celular é um elemento de dispersão. Os alunos ficam jogando, os alunos ficam ouvindo música, os alunos ficam, né, trocando mensagens durante a aula. Mas aí ainda existe um quarto fator que eles apontam como causa do desinteresse, que é o próprio adolescente. Eles dizem assim: o adolescente é imaturo. E por ser imaturo, o adolescente não tem a noção de que o estudo é importante para ele. E se ele não, que esse estudo vai ser importante para ele ter uma oportunidade melhor na vida lá na frente, né? Então ele culpa também o adolescente por esse comportamento desinteressado. Então veja bem, os professores apontam a família, o governo, a tecnologia e o próprio adolescente como a causa do desinteresse. Mas a Ouvindo sua os prática, estudantes, não. exatamente, né? Então você vê que os professores atribuem a elementos externos a ele, externos até à própria escola, né? Já quando eu fui ouvir os estudantes disseram o seguinte: as aulas são chatas. E aí, Amelie, quando o estudante diz que a aula é chata, vou entrar na sua área. Ele está dizendo o seguinte, que a metodologia de ensino essencialmente expositiva, centrada na figura do professor, naquele método ali de quadro e giz, o professor virado para o quadro, anotando, depois ele vira para a turma e pede para que o aluno anote. É esse tipo de metodologia que os alunos criticam. Eles não aguentam mais isso. Dizem também
que falta participação ativa deles na escola. Poxa, eles querem ser ouvidos, eles querem ser considerados em suas demandas, eles querem ajudar a construir a escola. E, afinal de contas, a escola é dos alunos. Sem aluno, não tem escola, certo? Por fim, eles apontam a ausência de sentido nos conteúdos, né? Porque, muitas vezes, esses conteúdos, eles não se relacionam com o contexto deles, né? E com os próprios temas de interesse da juventude. Eles não dialogam o conteúdo com a vida do aluno, com o que interessa ao aluno. Então, esse conteúdo fica sem sentido, né, Amelie? Você, que não sabe nada de botânica, vamos supor assim, você nunca vai ter interesse em estudar botânica se não houver um motivo, se você não, sei lá, não se interessar em cultivar uma plantinha na sua casa. Se não tiver nenhuma relação com o seu cotidiano, com a sua vida, né? Então, eles reclamam isso. Então, você vê que há uma disparidade muito grande entre as causas apontadas pelos professores e pelos alunos. Enquanto os professores acham que o problema é de fora, os alunos acham que o problema é lá dentro. Uhum. Nossa, Chuchu, isso faz muito sentido. Tanto faz sentido que tem esse senso comum que a gente vê muito, das pessoas falarem assim, eu não vou usar raiz quadrada para nada. Então, quando eu chegar na faculdade, porque eu sou de humanas, é a área que eu gosto, eu vou ter mais interesse, eu vou gostar mais, enfim, né? Eu vou estudar mais. Isso é fato, a gente repara, não só pela maturidade, mas que muitas vezes as pessoas que estão na faculdade têm muito mais interesse e muito mais afinco no estudo, né? E você falando isso dos alunos, é impossível não relacionar a sua pesquisa com a minha, né, Chuchu? Assim, quando você fala que os estudantes falam, poxa, eu quero ter mais participação na escola, gente, a escola é deles. Ou deveria ser deles, para eles, com eles, né? Então, assim, nossa, que disparidade isso, né? Da visão do professor e do estudante. E é isso, Chuchu. Não dá mais, gente. Não dá mais. É óbvio que tem conteúdos que é importante isso. Eu não tô nem colocando isso em questão. Mas não dá mais para a gente trabalhar só com aula expositiva, com professor, pedindo para aluno ficar calado, gente. Isso não existe mais, sabe? Eu fico desesperada, Chuchu. Nossa! Realmente, né? Hoje o mundo mudou, né? Até o José Pacheco, né, fala, né, que a gente tem uma escola do século XIX, com professores do século XX e com alunos do século XXI. E é o que o Vinícius Catão fala, né? Ele já falou aqui numa live também, que você ter 20 anos de prática, não necessariamente você tem 20 anos de prática, às vezes você tem um dia repetido 20 anos, e isso também não é lá, né? Bom, gente, se vocês quiserem comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa para esse convidado maravilhoso, nós já estamos chegando na metade da nossa live, esse assunto é um assunto que se deixar Pedro e eu, a gente vai conversando para sempre. Aí eu queria que você falasse mais um pouquinho, você já passou por isso também, falando da roda de conversa, mas eu queria que você falasse um pouquinho, então, da relação dos professores com o desinteresse dos alunos. Ô, Amelie, desde que eu entrei no campo de pesquisa, né, lá na escola, eu percebi que os professores estavam muito incomodados com uma coisa que eu ainda não sabia o que era, e que foi se revelando para mim como desinteresse dos estudantes mesmo, né? Então, eles se sentem muito incomodados, muito desmotivados, né? Porque pensa bem, Amelie. Ô, Amelie, se eu sou um padeiro, eu faço pão. Todo dia eu faço pão. Só que ninguém tem interesse no pão que eu faço. Ninguém quer comprar o meu pão. Que disposição, que motivação, que interesse eu vou ter de fabricar pão para que ninguém tenha interesse no meu produto, para que ninguém compre o meu produto. É assim que se sente o professor, né?
ele não sente que o trabalho dele está impactando alguém. Esse é o trabalho do professor, né? E aí, Amelie, gera um ciclo vicioso, porque o desinteresse do estudante acaba gerando desmotivação e desinteresse no professor. E se o professor está desmotivado e não procura inovar, né, as suas metodologias, fazer coisas diferentes, o aluno continua desinteressado e segue esse ciclo de desinteresse, assim, que vai matando o nosso sistema educacional, né, que está, assim, corroendo o nosso sistema. E aí eu tenho que alertar uma coisa. O professor, o educador, profissionais da educação, eles precisam se interessar pelo desinteresse dos estudantes, né? Para a gente compreender esse desinteresse e para a gente sair da inércia, para a gente mudar, para a gente propor coisa nova, né? Então eu acho que tem faltado, né, um pouco de ousadia mesmo, de vontade de sair dessa zona de conforto nossa, né? Eu não falo isso individualmente, não. Eu falo isso para o coletivo dos professores. Porque também não adianta, Amelie, você, né, que estudou metodologias ativas, você chegar numa escola e sozinha, na sua sala de aula, ser assim um show. Amelie adorada na escola. Os alunos gostam de Amelie, as aulas de Amelie são boas, mas os outros professores continuam na mesma, assim. E aí a escola não muda, o sistema não muda, entende? O desinteresse, ele diz da relação do estudante com o conhecimento e com a própria escola. E olha só como é importante isso, né? A Fundação Getúlio Vargas, a FGV, em 2009, então, portanto, há 11 anos, ela publicou um estudo sobre os motivos da evasão escolar no ensino médio, né? E esse estudo mostrou que 40% dos jovens brasileiros de 15 a 17 anos, elas evadem, ou seja, elas desistem, elas saem da escola porque elas consideram que a escola é desinteressante. Amelie, isso foi em 2009. Imagina agora, em 2020, com toda essa tecnologia, com toda essa interatividade, com tudo isso que as tecnologias digitais proporcionam para todo mundo, não é só para o jovem, né? Para todos nós. Toda essa interatividade, toda essa tecnologia que sai sempre inovações, né? Imagina como se sente o jovem nessa escola que ainda não mudou, né? Só que é o seguinte, a gente sabe, Amelie, também não é fácil, né? A gente sabe das dificuldades. São muitas, né? Falta o básico nas escolas. A gente trouxe no Amarelo alguns dados muito importantes, né? Segundo o Censo Escolar de 2018, por exemplo, das 181,9 mil escolas de educação básica aqui no Brasil, 16% não tem banheiro dentro do prédio da escola. Metade das escolas de educação básica brasileira não tem rede de esgoto. 26% não possuem acesso à água encanada. 21% não contam com coleta de lixo periódica nas escolas. E outro dado também que eu trago, o salário do professor de ensino médio no Brasil, ele é metade, atenção, metade da média dos salários dos países que compõem a OCDE. E por que eu falo dos países que compõem a OCDE? São 70 países, geralmente são países desenvolvidos, né? Então é uma comparação até um pouco injusta. Mas quando a imprensa noticia que o Brasil vai mal no PISA, né? O PISA é um programa internacional de avaliação dos estudantes. O PISA é só com os países da OCDE também, com países convidados. Ou seja, o Brasil vai mal, mas o Brasil também paga mal seus professores, o Brasil investe menos nos alunos, né? E são dados que acabam não sendo considerados. Dito isso, né, a gente reconhece essas dificuldades, né, esses limites que o professor tem, mas eu acho que alguma coisa a gente precisa ser feita. A gente precisa fazer alguma coisa, entendeu? A gente tem que assumir esse compromisso enquanto profissionais da educação. O nosso trabalho é esse, certo? A gente tem que fazer alguma coisa, porque senão, Amelie, os alunos estão invadindo. A gente está perdendo
os nossos adolescentes para a rua. Porque se a escola não tem coisa interessante, na rua eles acham. Nessa fase de fragilidade até, a gente pede eles para o tráfico, né? A gente pede eles para coisas muito ruins. A gente pede eles para drogas, né? E a gente não pode perder os nossos alunos. A gente tem que ganhar os nossos alunos. Ganhar os nossos alunos é permitir que eles construam uma escola, né? Que eles construam uma escola, que é o lugar deles. Uhum. E aí, Ama, eu complemento, né, já chegando no final, um pouco mais do que os alunos me disseram nas rodas de conversa, né? Eles me disseram o seguinte, que eles gostam daqueles professores. Pensa, né? Eu investiguei um público mais assim carente, né? Mais vulnerável socioeconomicamente. Então eles me disseram que eles gostam de professores que sabem se comunicar com eles, daqueles professores que interagem mais com eles, não é aquele professor que entra, bom dia, faz a chamada e passa a matéria no quadro, não. Eles gostam do professor que interage, que conversa, que brinca, né? Que respeita a identidade dos adolescentes, né? Porque o adolescente tem uma identidade muito peculiar. Que respeita a linguagem do adolescente. O adolescente, quanto da cidade como da periferia, ele tem uma linguagem própria. E muitas vezes se caçoa dessa linguagem do adolescente. Eles querem ser respeitados nisso também. Eles gostam dos professores que incentivam a participação dos estudantes em aula, né? Eles consideram os conteúdos importantes. Não pensem que eles não acham que o conteúdo do livro didático não é importante. Eles acham muito importante. Todos me disseram que os conteúdos são importantes. Mas eles acham chatos, porque esses conteúdos não têm sentido para eles. E aí, Ama, sentido, nesse caso, tem a ver com utilidade, né? Ou seja, eles não conseguem identificar como os conteúdos escolares vão servir para eles no dia a dia, no trabalho deles, né, que alguns estudantes do ensino médio, vida deles, né, no dia a dia mesmo. E aí, quando eu estava observando uma aula lá do professor de matemática, ele estava fazendo uma lista de exercícios de equação do segundo grau com os estudantes. Então, os alunos estavam fazendo ali em grupos, né, os exercícios de equação do segundo grau, e eu estava acompanhando. O professor estava ajudando um grupo de meninas a fazer os exercícios. E aí, de repente, uma olhou para o professor e falou assim: professor, posso te fazer uma pergunta? Pensei comigo, lá vem, né? Adolescente. Professor, onde é que você usa isso na sua vida? Aí eu vi que o professor ficou assim um pouco constrangido, um pouco sem jeito de falar. O professor respondeu assim: se você for trabalhar numa fábrica, você vai usar. Foi uma resposta que até hoje eu estou pensando sobre ela. E aí outra aluna chegou e falou assim: mas eu trabalho no salão de beleza, nunca vou usar isso na minha vida, né? Então, você percebe que o sentido para eles tem a ver com a utilidade, né? E aí foi engraçado porque quarta-feira eu fui cortar o meu cabelo, como vocês podem ver, e o cabeleireiro me perguntou assim, o cabeleireiro perguntou assim: aí, como é que tá a vida, trabalhando muito? Eu falei: tô trabalhando, né? Sou professor, tô dando aula à distância, tô dando aula online. É um pouco complicado porque os alunos não estão muito interessados, né, na aula online, como a gente já mostrou aí no amarelo, os números. Aí ele falou assim: pois pra você ver, hoje eu corto cabelo. Não aprendi nada sobre cortar cabelo na escola. E tudo que eu aprendi na escola, nada me foi útil para fazer o que eu faço hoje. Nada foi útil para minha vida. Aí ele pensou assim, ele pensou um pouquinho e falou: ler e escrever e as contas básicas de matemática. O resto não me foi útil para nada. E aí eles, né, os alunos seguiram criticando as metodologias expositivas, né, as metodologias essencialmente expositivas, focadas no professor, aquele método quadro e giz. Disseram que eles querem aulas diferentes, né, que eles participem mais, que tenha a presença da tecnologia.
né? Porque hoje a gente vive numa sociedade muito imagética, né? Tem muita imagem, muito vídeo, eles querem isso, né? A nossa escola hoje, Ama, diz a filósofa Viviane Moser, que eu usei na minha dissertação, nesse livro aqui, Maravilhosa. A Escola e os Desafios Contemporâneos, ela diz o seguinte, que hoje a nossa escola, ela permanece com um modelo fundado na memória, na memorização dos conteúdos. Nesse modelo, o professor é quem? É aquele que transmite o conteúdo. Essa concepção de educação que a gente ainda tem, ela entende o estudante como uma tábula rasa, um sujeito passivo no processo de ensino e aprendizagem. E ela entende o professor como detentor da informação. Ela entende o professor como o detentor da informação. Ama-lhe. Nós estamos em 2020. Nós estamos no século XXI. Nós vivemos na sociedade da informação. Que diabo é isso de sociedade da informação? Hoje, a informação, ela está em todos os lugares. Ela está nos livros, ela está na internet, ela está na televisão, ela está no rádio. É informação o tempo todo, informação aqui, informação lá, a gente nem tem tempo de assimilar as coisas, né? Então, hoje, grande parte da população brasileira, grande parte, não a maioria, tem acesso à internet, por exemplo. Eu acho um negócio assim muito assustador. Porque tem aluno que não se alimenta direito, não faz as refeições diárias fundamentais. E na escola ele encontra esse lugar para fazer a refeição. Tem aluno que não se alimenta direito, mas ele tem o smartphone, ele tem o celular. Televisão. Hoje no mundo a gente tem mais celular que gente. A gente tem mais celular que gente no mundo. Então a informação, nessa sociedade da informação, ela está disponível em todos os lugares. De tal forma que o professor não é mais o detentor da informação. Não é o único que tem a informação, o aluno vai lá e para saber do professor o conteúdo, né? O professor está lá na frente escrevendo no quadro, Ama, um professor de história, sei lá, ele está trabalhando sobre a pré-história. Ele está explicando sobre uma escultura da pré-história. O aluno na hora pega o celular, digita lá, em 5 segundos ele vê a imagem, ele vê a escultura. Em 5 segundos, enquanto o professor está lá no quadro negro, abstraindo para o aluno tentar imaginar. Então hoje a dinâmica é outra, né? E aí, nesse livro aqui, Além dos Muros da Escola, as causas do desinteresse, da indisciplina e da violência dos alunos, do César Augusto Alves da Silva, foi publicado em 2011, o César Augusto Alves da Silva diz o seguinte: como é que o jovem pode aceitar o ambiente da sala de aula e permanecer num estado de calma, concentração, interesse, tranquilidade e quase total imobilidade para, detidamente, esse aluno travar um diálogo com um texto, com uma imagem, com uma equação do segundo grau, né? Se na maioria do tempo, esse aluno, fora da escola, ele é impingido a um comportamento inteiramente oposto, né, Amelie? Porque aí ele tá, o aluno lá na casa dele, ele tá vendo a série aqui, mas ele tá ele ao mesmo tempo ele tá respondendo uma mensagem do WhatsApp, ele tá ouvindo tudo ao mesmo tempo, a mãe dele lá falando alguma coisa com ele. Então ele faz diversas coisas ao mesmo tempo. E na sala de aula não. Então, o que acontece? Parece que é assim. O menino sai da casa dele, de toda essa dinâmica de interação, mas quando ele coloca o pé na escola, é outro mundo, é outra realidade. Ali ele tem que ficar calado, sentado, concentrado. Ele tem que pegar uma informação, concentrar nela. Você entende? E não funciona assim, né? O mundo não funciona assim. O nosso cérebro não entende isso, essa dinâmica, né? Eu vou colocar o pé na escola e vai ser outro mundo, né? Então a escola precisa se atualizar nesse sentido, né? E aí eu chamo a atenção
Como está o tempo? Você tem 2 minutinhos para terminar de falar sobre isso. Porque eu quero ler os comentários. Tem Quanto? uma pergunta aqui. Olha só, tem alguns comentários para ler. Tem uma pergunta na caixinha e a gente tem 10 minutos para encerrar. Opa. Você quer continuar falando? Pode falar. Você quer que Só eu leia? encerrar. Seguinte, a gente tem que. Eu falei de sociedade de informação, que vivemos nesse mundo de informação a todo momento, só que a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Informação não é conhecimento. Tá? Informação é uma coisa, conhecimento é outra. Né? Ter informação não é ter conhecimento. O conhecimento, Amelie, é quando a gente assimila a informação, quando a gente compreende a informação e, por fim, quando a gente incorpora essa informação à nossa memória. Né? Por isso que é importante, preciso, na verdade, entender que o papel do professor nessa sociedade da informação não é mais ser transmissor do conhecimento, né? Mas sim fazer a mediação do estudante com as informações para que esse estudante seja capaz de assimilar, compreender e incorporar a informação à memória. Né? Então, o professor hoje ele precisa fazer um trabalho com habilidades cognitivas, de organização do estudo, de inteligência emocional mesmo, né? Com certeza. Ô, Chuchu, eu queria só ler alguns comentários que foram aparecendo enquanto você falava. Quando você falou lá, né, quando você começou a falar sobre isso, do aluno que quer participar mais da escola, né? A minha irmã deu um exemplo aqui. Ela falou, Catarina, tão pequena numa escola Waldorf já mostra isso. A Catarina tem 3 anos. Aí a Carol falou que as realidades no norte do Brasil são completamente diferentes das do Sudeste. A minha mãe falou que todas essas dificuldades, quando você estava falando dos dados, né, que, como diz a Flavinha, realmente são assustadores. A minha mãe fala, todas essas dificuldades, falta de estrutura e precarização da profissão, a questão arquitetônica agrava ainda mais a situação. O ambiente interfere diretamente no bem-estar do indivíduo. Eu acho isso legal porque eu não lembro se era uma favela, eu acho que era uma favela que eles pintaram todas as casas e assim, até a criminalidade diminuiu, sabe? Porque ficou um ambiente colorido, nananã. Cal deu vários exemplos aqui, que eu acho que não vai dar tempo, mas eu queria pegar a pergunta do Jean, querido. Ah, não, da Amanda. Nossa, eu li errado, da Amanda. Que ela pergunta assim, como fazer as aulas online mais atrativas para o aluno? Quais metodologias usar nesse tipo de aula? Obrigada, Amanda, linda, pela pergunta. Pode responder, Chuchu. Você tem 2 minutinhos para responder para a gente poder encerrar com mais respeito. Amanda, obrigado pela pergunta, né? Eu acho que nesse contexto que a gente está hoje é o maior desafio, né? Se no presencial já é difícil, imagina no mundo online, né? Mas eu acho que um caminho é tentar dialogar aquela atividade que você está trabalhando com o contexto que estamos vivendo, com o contexto, se você conhece o seu aluno, né? Com o contexto dele. E tentar fazer atividades aí em que ele participe ativamente da atividade, né? Fazer, de repente, alguns jogos. Tem diversas plataformas aí, né? De gamificação de jogos, tem formulário, o Google Forms é um exemplo legal de usar para fazer atividades, enfim. São metodologias que motivem o aluno a participar mesmo, a interagir com aquela atividade. Tem um stop, né? Uma dedanha. Tem muitas coisas que dá pra gente fazer, principalmente quando é adolescente, porque tem um repertório muito grande, né? Carla deu aqui, Xuxu, uns exemplinhos falando de alunos dela que iam para a escola comer, isso a gente sabe que é uma realidade muito grande aqui no Brasil, enfim, né? E aí, quando você fala da evasão, um dado que eu acho legal a gente trazer aqui é que de uns tempos para cá, tem muito tempo que eu não vejo isso, não vou falar nenhum dado para eu não errar, mas que antes
A EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, ela era voltar. O público dela era realmente um público mais velho, assim mesmo, idosos, que queriam, né, voltar a trabalhar, que não eram alfabetizadas e queriam voltar. E hoje, a maioria dos alunos da EJA são de 15, 16 anos, que ou pararam no meio do caminho, ou não passavam de ano. Então, até nisso, a evasão traz uma consequência muito grande, né? Porque aí a gente tem um problema sério de metodologia para a educação dos adultos, entendeu? Porque ficam ali os jovens já estigmatizados, estão aqui na EJA porque não deram conta, porque eram ruins, porque eram indisciplinados, porque eram desinteressados, então já vai com esse estigma todo. E aí os idosos que estão lá também ficam assim, sem uma didática para eles, sem esse sentimento de pertencimento que você está falando. Então, para a gente encerrar, eu queria primeiro falar para todo mundo que a gente vai indicar esses livros que o Pedro mostrou aqui e algumas outras coisas amanhã no feed, mas eu queria que você falasse qual que é o caminho para a gente evitar ou lidar com o desinteresse dos alunos, para a gente encerrar. Primeiramente, já que o desinteresse diz da relação do aluno com o conhecimento, a gente precisa estabelecer uma nova relação do estudante com esse conhecimento. Hoje, Amani, a gente presencia na escola uma relação de barganha do aluno com o conhecimento. O que é isso? Né? Na minha dissertação, eu chamei isso de cultura do visto. Cultura do visto. Uhum. Quer ouvir um exemplo? Quando eu comecei a dar aula, né, eu passei umas informações lá importantes no quadro e eu achei que seria muito pertinente que os alunos tivessem aquela informação anotada, né, no caderno, para que eles pudessem consultar depois, fazer uma revisão, enfim. E aí o menino falou assim, é para copiar? Eu falei, eu acho que seria bom, né? Argumentei com ele, seria bom você copiar, registrar isso no seu caderno para depois você poder consultar e tal. Aí ele me perguntou, mas vale visto? Aí como eu ainda sou um pouco inexperiente, né, tô começando agora, eu falei assim, não vale visto não, na verdade é só para você ter aí mesmo, né, para você poder consultar, enfim. Aí ele ficou me olhando assim. Aí ele repetiu, vale visto? Eu falei, não vale visto não, é mais para você consultar, né? É importante para você ter essa informação. Aí ele, então não vou fazer isso não. E de fato ele não fez. Essa relação de barganha, que eu estou chamando de relação de barganha, de cultura do visto, ela foi construída. Construída por quem? Pelo sistema educacional, pela escola, pelos professores, pelos alunos, né? E isso se cristalizou dentro da sala de aula. E aí fica sempre essa coisa de barganha. Vale ponto, vale visto, vale nota. Né? Essa é a relação que o estudante tem com o conhecimento. Nós ensinamos também de uma maneira muito errada os alunos a buscarem as respostas. Quando o que importa, na verdade, são as perguntas. Né? Quando a gente fala de formar um sujeito crítico, de senso crítico, a gente está falando de preparar o cidadão para questionar. E questionar é fazer pergunta. Né? Para que esse aluno saiba fazer uma leitura crítica da realidade e do mundo. Só que a gente continua formando, Amali, para os alunos encontrarem a resposta das coisas. E eu chamo isso de cultura da cópia. Né? Essa cultura da cópia ela é baseada numa localização irrefletida das informações no texto e na transcrição literal dessas informações. Quantos professores, Amali, você já teve que pediram para você copiar partes do livro didático? Até na faculdade. Ô, Chuchu, eu acho que a gente podia encerrar com essa pergunta. E eu acho que a gente devia fazer um podcast com esse tema. De verdade. Podemos. Porque esse é um tema que não acaba, né?
Mas já são 8 horas É e eu verdade. tô com medo do Instagram derrubar a gente. Ele não deu o aviso aqui, mas não sei, né? É, eu queria te agradecer por essa aula que você deu e por ser esse professor que você é. E é isso, obrigada, Chuchu. Foi ótimo. Pode dar tchau do seu jeitinho. Ai, gente, eu que agradeço sempre a presença de todos vocês aí. Quem mandou pergunta, a Elis fez vários comentários, muito obrigado, Elis. É um assunto, assim como a indisciplina, o Luciano teve que fazer duas É, lives, né? São assuntos extensos mesmo, mas estou aí uhum, à disposição de vocês e amanhã a gente vai lançar o post, né, Amelie? Com as indicações de uhum. leitura e que eu vou deixar para vocês. Então, agradeço e a gente segue com o Tem amarelo, alguma né, Amelie? coisa? Seguimos. Tem alguma coisa que você queira falar rapidinho? Que eu te cortei, eu não quero que você vá embora triste que eu te cortei. Ah, eu acho que, assim, né, o que eu coloquei, sabe? Então, assim, é isso. É isso. A escola é dos meninos, né, gente? Não é A nossa. escola é dos meninos Gente, e muito obrigada. Não é nossa, né, Juju? A gente segue aqui juntinhos, como sempre, Chuchu e eu. Obrigada, gente. Boa noite.